Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conexão Energia. O canal foi criado por mim, Steph Soderaldo. Sou engenheiro eletricista com mais de 15 anos de experiência no mercado de energia e ensino de engenharia. O canal foi criado com o objetivo de ajudar você a entender melhor sobre o setor elétrico e te ajudar a ingressar, crescer e investir na sua formação ou no mercado financeiro. A ideia para o canal surgiu do questionamento frequente de amigos, filhos de amigos, parentes, sobre como é estudar, sobre cursos técnicos, cursos superiores e como seria trabalhar no setor, quais são as oportunidades e dificuldades e também como crescer. No nosso primeiro vídeo falamos sobre os motivos de ingressar no setor elétrico e os principais grupos que compõem o setor. Dá uma olhada lá para entender melhor as vantagens e desvantagens que tem o setor elétrico. Garanto que você vai se surpreender com o número de vantagens. Nesse nosso segundo vídeo vamos falar sobre investimentos no setor elétrico. Eu quis fazer logo esse vídeo pois esse é um dos arrependimentos que tenho de não ter começado antes. Sabe aquela pílula vermelha do Matrix que muda completamente sua vida? Entender mais sobre investimentos e investir foi uma delas. Antes de começarmos, é importante falar que o conteúdo apresentado nesse vídeo não trata-se de recomendação, indicação, aconselhamento e investimento. O objetivo é compartilhar informações de um projeto pessoal que acredito que pode agregar muito na sua trajetória no setor elétrico e te ajudar a aprender mais sobre as empresas. Então vamos lá. O título desse vídeo é como ganhar dinheiro além do trabalho, mas lembre que existe também o risco de perda de capital, por isso é importante estudar bem. Nos dias atuais de Selic a 2%, aumento do tempo para a aposentadoria e menor retorno dos investimentos conservadores, é extremamente importante você pensar no futuro e diversificar seus investimentos. Investir para mim vai além de poupar dinheiro, é fazer o dinheiro trabalhar para você e gerar mais dinheiro. Na minha opinião, uma das melhores formas são os fundos e ações de empresas. Muitos deles têm a magia dos juros compostos. Aquele mesmo problema do cheque especial ou juro do cartão de crédito que pode te quebrar, pode trabalhar de forma oposta fazendo você aumentar seu patrimônio. Muitos chamam isso de renda passiva. Uma definição de uma empresa de investimento fala que renda passiva é quando você aumenta suas receitas sem aumentar seu esforço de trabalho. Eu discordo um pouco, pois para esse aumento de receita você vai alocar tempo estudando, pesquisando, monitorando seus investimentos para ampliar ou manter seus ganhos. Mas o ponto é que, diferente da renda ativa, na qual você faz a troca de uma força de trabalho por uma receita, você tem algo que está trabalhando para você. No caso, é o seu dinheiro. Entendido isso, vamos à forma mais conhecida de investimento por nós brasileiros, que eu nem considero muito como investimento, e para ser sincero, nem tenho, a nossa conhecida poupança. Vamos analisar o histórico de 10 anos da poupança. Vamos perceber que teve um ganho de quase 96%. Ou seja, quase dobrou seu patrimônio praticamente sem riscos. Mas também tivemos uma inflação de 72%. Assim, o seu rendimento real seria de aproximadamente 24%. Agora vamos ver na bolsa usando como referência o índice Bovespa, que é composto pelas principais empresas da bolsa como Petrobras, Vale, Ambev e algumas do setor elétrico. O ganho teria sido de aproximadamente 55%, mas com maior risco também de perder. Para muitos isso não justificaria. Agora vamos ver o índice que representa as principais empresas do setor elétrico. Veja que o ganho é aproximadamente de 180%, quase o dobro da poupança no mesmo período de 10 anos. Já começou a ficar mais interessante, não? Lembro que o setor elétrico é conhecido por ser menos volátil, pois tem um fluxo de caixa previsível, além das empresas serem conhecidas na sua maioria por uma ótima gestão e também boas pagadoras de dividendos. Vou deixar aqui embaixo os sites para você simular outros períodos e fazer suas próprias comparações. Infelizmente ou felizmente, não temos como investir no índice direto. Não temos o chamado ETF que reproduz esse índice diretamente. Mas temos a que eu acho a melhor forma de investir no setor elétrico, que é através de ações de empresas. Temos empresas nos diferentes subgrupos do setor elétrico ou mesmo algumas que atuam em vários subgrupos. Cada empresa e subsetor tem seu risco. Aqui eu simulei 5 empresas em setores diferentes para você perceber que podemos ter ganhos bem superiores ou até mesmo perder. A TRPL4 representando as transmissoras, a ENGIE representando as geradoras, a Renova representando a geração de energia renovável e a Coelce, hoje Enel Ceará, como uma distribuidora.
Enquanto a ENGIE, com a sigla EGIE3, teve ganhos superiores a 600%, você vê na Renova, representado pela RNEW3, você teria perdido quase 100% de tudo investido. Por isso, é importante estudar e acompanhar as empresas com frequência. Nestes ganhos estão inclusos crescimento e dividendos pagos pelas empresas. No setor elétrico, temos empresas que têm a característica de maior crescimento, ou seja, o aumento de patrimônio investido, mas também temos outras com maior retorno em dividendos, que é a remuneração dos acionistas diante dos lucros. Esse percentual varia bastante. Tem empresas com 3, 5, 7 e até alguns casos que chegam a 12% ao ano. Veja que são retornos bem expressivos, ainda mais vendo no longo prazo. Como investidor, acredito que deve ser a melhor forma de como você deve fazer seu investimento. Longo prazo não é apenas alguns meses ou 2 anos, mas eu considero 5 ou mais anos. É importante lembrar que ganhos no passado nunca é garantia de ganhos no futuro, e pensando nisso, devemos estar sempre acompanhando as empresas, seus resultados e planos de crescimento. Além dessas rentabilidades que mostrei, o que me motiva mais a continuar investindo em ações é a expectativa para as outras formas de investimento tradicionais. Veja no próximo slide as expectativas para 10 anos. Veja que o investimento inicial em R$ 1.000 na poupança renderia cerca de R$ 1.364. No CDB tradicional, R$ 1.600 e no fundo DI, R$ 1.675. Já no Tesouro, R$ 1.516 e fundos ou CDB de uma empresa de investimento específica renderiam um pouco mais. Vejam que ficam abaixo do que tivemos no passado, no máximo chegando a quase 80%. Agora, onde posso investir? Como falamos, temos empresas em todos os subgrupos. Vamos verificar quais as principais empresas de cada um e algumas características gerais. Lembrando aqui, são poucos exemplos, mas você tem mais de 20 opções de empresas do setor elétrico listado na bolsa. Vamos iniciar pelas empresas de geração. Empresas de geração são representadas pelas empresas que produzem energia e têm empreendimentos como termoelétricas, hidroelétricas, parques eólicos e solares. Essas empresas têm como características concessões de longo prazo, com contratos regulados e receitas previsíveis. Muitas dessas empresas também realizam contratos no mercado livre, onde os preços variam com a demanda. Os montantes de valores são bem significativos, porém esse subgrupo pode enfrentar problemas devido à dependência dos recursos naturais, como chuva, ventos, sol, e também a queda de demanda, principalmente as empresas expostas ao mercado livre. Também possuem um alto custo de manutenção, alta depreciação e o aumento de concorrência. Muitas dessas empresas possuem em sua estrutura empresas de comercialização ou departamentos de comercialização para negociar sua energia produzida. Empresas que se destacam e estão listadas na bolsa são a Ômega, a CTG, a Eneva, a Engie, a antiga Tractebel, a Renova e a STT. Já o subsetor de transmissão é conhecido por ser de menor risco, pois além do monopólio natural, os valores das receitas das empresas sofrem pouco ou nenhuma variação diante da energia transportada, ou seja, independem de quanto há de demanda e consumo. Os contratos são reajustados por índice anualmente como IGPM ou IPCA, e assim as receitas são bem previsíveis. O que essas empresas devem fazer no leilão de concessão? Pagar um preço adequado diante da RAP, a receita anual permitida, e manter os custos de manutenção baixos para garantir maior lucro. O último setor, de distribuição, é o mais arriscado na minha opinião, e o que pode sofrer mais com situações extremas, como no caso do coronavírus ou crises econômicas. Apesar do monopólio natural, temos diversos fatores que podem diminuir a receita das empresas, como o aumento do número de clientes livres, ou seja, empresas que passaram a comprar energia no mercado livre, expansão da geração distribuída, como painéis solares em casas e comércios, regulação alta com relação ao preço da tarifa, ou seja, interferência direta do governo nos reajustes, risco de comprar energia em leilões do mercado livre com alto custo e não haver consumo, como tivemos na crise do coronavírus, inadimplência, furto e alguns outros. Apesar disso, no longo prazo, as empresas mostram crescimento e lucro. No nosso caso, da Coel, seu investimento em 10 anos teria aumentado 360%. Teria sido maior que a poupança e até mesmo outras empresas do setor, como a Eletrobras.
Aqui são alguns exemplos de empresas que se destacam na distribuição: Grupo Equatorial, a Coelce, hoje no Ceará, Grupo Energisa, EDP e Copel. Também temos as empresas que podemos destacar como integradas ou híbridas. São empresas que atuam em mais de um subsetor. Como exemplo, a Engie, que atua na geração e transmissão, a Eletrobras na geração e transmissão, a CPFL e o Grupo Neo Energia, que atua na geração, transmissão e distribuição. Vou deixar o link aqui embaixo para você verificar quais são as empresas listadas na bolsa no setor. Uma outra opção de investimento são através de fundos. Aqui o exemplo do fundo do Banco do Brasil, ligado a ações de energia, que é composto por ações de empresas do setor elétrico. O fundo de investimento são carteiras ou cestas de investimento que podem ser compostos por títulos públicos, títulos de renda fixa, ações e outras formas de investimento. Podemos verificar que esse fundo teve ganhos bem maiores que a poupança e o Ibovespa. Vale lembrar que fundos têm taxa de administração e de performance, que podem diminuir seus ganhos. É bom sempre pesquisar bem antes de investir. Agora vamos verificar como você pode encontrar as principais formas de investimento. O que acho mais importante frisar é a busca contínua por conhecimento. Essa sempre será a sua principal ferramenta para aumentar seus ganhos e reduzir os seus riscos. O primeiro seria pelos bancos tradicionais. Se você já é cliente de um banco, você pode procurar seu gerente, que ele terá uma diversidade de produtos a oferecer. Além disso, esses bancos sempre divulgam mensalmente uma lista de ações recomendadas. Você já pode pesquisar se teria alguma do setor elétrico e buscar saber mais sobre essas empresas. Outra opção são os bancos de investimento como BTG Pactual ou Safra. Nele você encontra a maior variedade de fundos, por exemplo. Esses bancos também divulgam em seus sites mensalmente uma lista de ações recomendadas. Agora, se você pensa em investir em ações, uma ótima opção é procurar empresas de análise e recomendações. Essas empresas realizam a verificação periódica dos indicadores das empresas, além de terem contato direto com muitas delas. Eles possuem o conhecimento para analisar em detalhes a situação da empresa e saber se ela é uma boa opção de investimento. Mas sempre é bom entender essas análises e os indicadores para saber se o resultado e a situação é aquela que motiva você a investir nessa empresa. Você também pode procurar consultores independentes ou escritórios de investimento. Semelhante às casas de análise e recomendações, essas empresas possuem consultores certificados que entendem do mercado e buscam encontrar as melhores opções de investimento para seus clientes. Agora você já pode iniciar sua pesquisa e identificar qual seria a melhor opção de acordo com seu perfil. Para ajudar mais, vou listar algumas ferramentas gratuitas que você pode usar para analisar ações e fundos. O primeiro são os relatórios dos bancos, que estão disponíveis em seus sites. Uma outra ferramenta é o site investe.com. Nele você pode encontrar calendário de resultado, eventos econômicos, artigos sobre empresas, histórico de performance de ações, entre outras ferramentas. Os sites Status, Invest ou Fundamentei permite você analisar com maiores detalhes os indicadores de empresa, como seus balanços, histórico de crescimento do valor das ações, comparar empresas, verificar endividamento, histórico de dividendo, entre outros. O último que listei, o mais valor, é para verificar a performance de fundo e sua composição. Apesar de parecer complicado e que você vai precisar de muito dinheiro, várias ações são negociadas abaixo de R$ 50 e muitos fundos você pode iniciar com valores de até R$ 100. O principal benefício que destaco é o conhecimento que você vai adquirir, principalmente relacionado às empresas. Em uma entrevista, principalmente com o RH, sempre há um questionamento sobre o que você sabe sobre a empresa e seus motivos para querer ingressar nela. Vemos muitas respostas básicas, nada mais do que tem no site. Mas saber se a empresa vem crescendo, mostrando lucro, seu balanço, poucas pessoas têm esse conhecimento. E eles estão acessíveis no site das empresas na parte de relação com os investidores. Neles você vai encontrar muito mais informações que não estão nos sites convencionais, e com certeza você vai surpreender na sua entrevista. O segundo grande benefício são os ganhos maiores. Hoje os investimentos tradicionais como poupança, tesouro, CDB, fundos DI vão render muito pouco. Então buscar opções de maiores riscos será cada vez mais comum. Entender mais sobre isso é extremamente importante para o seu futuro. Outro grande benefício são os retornos diretos quando você é um investidor.
como melhor relacionamento com seu banco, desconto em anuidades de cartão, desconto na taxa de bancos, menor taxa de juros para financiamento, entre outros. Assim, temos muitos motivos para pensar em investir mais. Para finalizar, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Para acompanhar, faça sua inscrição. Até o próximo vídeo.